Oi, Monique. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tô tentando aqui me achar, me organizar. Vocês estão me Tranquilo. vendo? Eu te vejo bem. Eu te Tá vejo ouvindo bem. bem? Sim, eu Deixa eu sou ver a se. associação. Eu Oi? entrei, eu entrei como associação de neurologia. Oi, Roberto. Boa noite. Roberto, Olá, Roberto, tudo bem? quer Vocês testar? conseguem ver? Eu Eu tenho que consegui. compartilhar a É tela, você. né? Tenta compartilhar para me ver se precisa. Ih, não, deixa eu botar aqui meu vídeo. Eu tô vendo que eu tô, não tô. Aí, apareci. Aí, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Obrigada pelo convite. Eu vou agradecer de novo ainda. Eu que agradeço a disponibilidade. Você é sensacional. Sua aula é imperdível. Eu Ai, fico que muito animada. bonitinho. Bom, tomara que faça valer a pena o tempo que vocês estão aqui, né? Porque todo mundo cansado, né? Então, tentei fazer uma coisa bonitinha aqui para apresentar. Não, e foi bom que logo na segunda a gente ainda tá no gás. Vai chegando o terminar da semana, a força vai se esvaindo, né? Tipo isso, né? Sim. Ó, deixa eu ver aqui, ver se eu tô botando aqui em tela cheia. Dá para vocês verem aí, não? Ainda não. Acho que Ainda você não, né? precisa. Deixa eu ver. hum, você precisa compartilhar. É, eu tenho que ver como é que eu vou fazer aqui para compartilhar a tela, que para mim tá aparecendo. É aí embaixo no 1, 2, 3, 4, 5, no sexto, no compartilhar ali. É que eu tenho que achar a tela do Zoom aqui. Aqui. 1, 2, 3, 4. More, será que é esse aqui? Do lado do coraçãozinho. Esse de setinha, esse é esse. Forward. Share. É esse aqui, né? É esse. Assim, share. Não precisa essa página daqui. Foi? Perfeito. Tudo na mão. Vou ver aqui. Isso aí. Tá perfeito. Né? Vocês só estão me vendo de lado, não tem jeito, porque está na outra tela aqui. Só se eu tentar puxar. Não, não vou conseguir mais puxar. Ah, tá passando. Ah, o vídeo é que sempre é um estresse, né? A gente nunca. Meu medo era esse. O vídeo sempre é um fator surpresa. Meu medo maior era o vídeo, que eu falei, gente, se não aparecer, vai perder a graça. Então, pronto, já foi. O que eu queria ver. Então, vou Vamos deixar esperar assim. agora o tempo, né? Pronto. Meu maior estresse era esse. Vou colar aqui no Instagram. Uhum. Eu hoje tive uma crisezinha de vertigem que eu nunca tive na vida. Eu estava basicamente bêbada. Aí eu, sim, Caramba. eu nunca tive vertigem. E aí eu fiquei deitada até meia hora atrás, e até que eu levantei melhor, mas eu estava assim, bêbada, né? Situada, meio que difícil assim de tirar. Nunca arrumei essa vertigem. É muito ruim, né? É, É muito e ruim. muito. É muito ruim, cara. Vertigem ninguém merece. E aí você fez o quê? Porque Dramin, quando você toma, você dopa, né? E eu não tô em casa, né? Eu tô viajando. E aí eu pensei, cara, não vou tomar Dramin ou Meclin, que eu vou perder o resto do dia. Aí eu só tomei café da Exatamente. tarde, deitei, dei uma descansada, levantei um pouco melhor. Não tô 100% nada, tô um pouco nauseada, mas tô melhor, porque eu tava inviável, eu tava com medo de andar assim, que eu ia meio pro lado. Caramba. Bom, Vamos esperar só mais um pouquinho, né? não, vamos esperar sim. E Você do está mais, trabalhando aonde, Vanessa?
Estou trabalhando basicamente no consultório particular e dando aula numa Aham. pós-graduação muito legal. E é isso só. Só tô trabalhando no particular. Eu estava no SUS até pouco tempo, mas teve uma troca de governo e assim mudaram muito as condições, aí eu decidi sair. Eu gostava bem de trabalhar no SUS. Era Aham. muito, É pesado. mas ficou difícil porque por conta do salário mesmo, né? Coisa de SUS, coisa de governo. É, eu entendo. Aí Eu eu sei acabei como é que é. saindo, Sei como é que é. né? Eu bem entendo. E tô lá no mestrado com Como é que faz para destrocar aqui? Só um instantinho, gente. Vou mudar uma coisinha aqui, tá? Voltei. Tá me ouvindo? assim. Então, pronto. Tentei ajeitar uma coisinha aqui no computador que não estava muito legal, mas não vai ter jeito. Quando eu for apresentar, eu vou ficar de lado, porque não vai ter muito jeito não, mas depois, na hora de discussão e tal, aí eu volto. Deixa eu te Tranquilo. falar, Vanessinha. Eu tô, Uhum, eu me empolguei aqui, mas eu uhum. devo fazer em 35, no máximo estourando 40 minutos. Só que eu botei mais vídeo porque eu achei tão legal para apresentar que eu Eu não acho consegui. fantástico. É, faz todo sentido. E aí eu Não, falei, não, eu vou botar aqui, qualquer coisa você me chama e se tiver ruim, a gente pode fazer um combinado. Se tiver ruim, tenta me chamar por aqui, porque depois que eu começo a falar, fica um silêncio sepulcral, né? E aí eu não sei se sim, tá legal, se não tá, se tá não. cortando. Qualquer coisa você Fica até me tranquila. liga. Qualquer coisa eu te chamo. Isso, Qualquer coisa, qualquer coisa liga. efeito técnico eu te chamo. Fica tranquila.
Isso, chama, dá um grito aí que eu paro, volto, entro. Perfeito. Aí, você está pensando em fazer, como é que vocês estão pensando em fazer, assim? Acho que a gente É... pode começar agora 8h05 e você Aham. fala do seu. Aí depende de você, se você prefere que a pessoa te interrompa para fazer a pergunta na hora ou deixar para o final, como você preferir. Olha, para mim é indiferente, mas assim, às vezes no final é mais interessante, porque às vezes tem aquela pergunta que eu vou responder ao longo da apresentação, né? Tem Verdade, é. isso. Tá, a gente A deixa coisa. assim. E quem quiser também, estiver assistindo, pode ir deixando as perguntas por escrito, né? Isso, A gente lê. isso, isso. Aí A você gente- tem acesso aí, né? Não sei se eu tenho. Como é que tá meu acesso aqui? Acho que eu tenho, tem no chat, né? Cara, como tu vai ficar velho. acho que você tem. Olha só como o pelo dele tá mais branco aqui. Temos sim. Hum. Então, eu vou deixar. Oi, Federico, boa noite. Fred entrou. Olá, todo mundo. Frederico, Carolina, Daniel, Pedro, Bruna, Sofia, Roberto, Renata. Sejam Dois, bem-vindos. 2 minutinhos e a gente começa. Beleza. Pode não dizer que a gente foi extremamente pontual. Cláudia também. A Cláudia ali eu não falei. Né? Vem cá, vai ficar gravado, depois ficar na plataforma da Nerj, Se ou tudo não? fluir bem, creio que sim. Creio que sim. Eu cheguei a perguntar para Neide, Neide, o que que eu preciso fazer? Ela disse, não, tá pronto. Eu falei, então tá, não aperto nada? Ela falou, não aperta nada. Eu falei, então tá bom. Eu É quanto acredito que tempo de gravação? É tipo com 1 hora de derruba, tem é. isso? Não, Derruba? desculpa não. Derruba. Aqui, falar direto. Fica tranquila. Beleza. Tranquila. Você tá livre aí. Fica à vontade. Aproveita que hoje é segunda-feira. Gente, vocês que já estão aí, o que que vocês acham? Querem fazendo pergunta ao longo da apresentação? Quer fazer no final? Alguma consideração? Ninguém se manifesta, né? Mas assim, se tiver dúvida, então, levanta a mão, então bota no chat. Que aí no final, vamos fazer então esse combinado. Aí no final eu respondo tudo. Pronto. Melhor no Perfeito. final. Boa noite no final. Todo mundo aqui. Maravilha. Então tá. É E bom que a também não gente fica não, cansativo, né? e a gente não termina sozinha. Isso. Por acaso não forem permanecer, fica aí. Fiquem aí. Aqui, ó. Carol falou que acha melhor no final mesmo para não cortar a apresentação. Todo É, mundo. Perfeito. Quer ir certo. compartilhar então sua tela? Pode ser. Boa Então, noite, gente. Boa noite, boa Vanessa. Boa Boa noite, noite, tudo noite, bem? Vicky. gente. Eu na direção aqui, tava tentando abrir o microfone. Ele vai começar agora? Vamos Vamos. começar. Podemos? Deixa eu aqui. Então tá. Primeiro eu queria agradecer o convite da Academia Brasileira de Neurologia, o capítulo Rio de Janeiro. Aqui, em especial a Vanessa, que me deu todo o suporte. E é uma honra estar aqui com vocês. Eu espero compartilhar aqui um conteúdo de valia, de grande valor. Eu preparei com muito carinho esse conteúdo para hoje. Espero ser assim sucinta, né, breve, porque a informação é vasta, né? Então tentei resumir da melhor maneira possível. E queria mais uma vez dedicar essa apresentação ao professor Sérgio Novis, que não está mais entre a gente, né? Tem menos de um ano que a gente perdeu esse grande mestre, e eu queria deixar aqui essa aula em homenagem a ele. Então vamos lá, vamos compartilhar aqui tela. Pronto. Consegue enxergar? Sim, perfeito. Perfeito? Então vamos lá? Vamos começar. Bom, a gente vai falar sobre o manejo da espasticidade na prática clínica. A pauta hoje vai ser definição e fisiopatologia, impacto funcional, causas e condições associadas, avaliação, escalas, tratamento e conclusão. O que é espasticidade? Então, diante de diversas definições, a mais recente
por incrível que pareça, né, é a definição de Lenz, em que ele diz que é o aumento da velocidade dependente da resistência muscular, a mobilização passiva, né, essa definição do tônus. E a manifestação clínica é hiperreflexia e hipertonia devido à hiperexcitabilidade do reflexo de estiramento. Isso tem uma relevância clínica importante que a gente vai ver ao longo da apresentação. Bom, a gente já conhece, né, o reflexo miotático desde criancinha, e a melhor definição para ele é resposta automática do músculo ao estiramento. Quando o músculo ele é estirado, rapidamente ele contrai para evitar lesões. Então, tem duas funções, né, esse reflexo miotático, que é a proteção muscular contra o estiramento e a manutenção do tônus muscular. Como vocês podem ver, né, aqui ao lado, à esquerda de vocês, a gente está vendo, então, um esqueminha de reflexo miotático, que é a unidade funcional do tônus muscular. Vocês veem o músculo e ao lado a medula. Então, dentro do músculo tem o fuso muscular, que tem os receptores sensoriais que detectam o estiramento. A partir desse fuso muscular, esses neurônios 1A e 2, sensitivos da via aferente, levam o impulso. Eu não sei se eu estou conseguindo mostrar aqui para vocês, conseguem ver? Deixa eu ver aqui, ó. A setinha, eu estou Sim. mostrando com a setinha mais fácil, né? Eles levam esse impulso pela via aferente, através do corno posterior da medula. Esse neurônio faz sinapse, então, com os motoneurônios alfa e gama, e eles contraem a musculatura agonista e relaxam a musculatura antagonista. Vídeo reflexo patelar, que a gente está acostumado a ver já no nosso exame físico. Esses neurônios aferentes e eferentes, eles são modulados por interneurônios inibitórios excitatórios a nível medular e pelo trato córtico-espinhal, né? Então, a gente tem duas maneiras de modular esse reflexo. Por isso que a gente tem fisiopatologias diferentes, né, e tipos de espasticidade diferentes. Então, quando a gente tem lesão no sistema piramidal, isso leva à perda de modulação inibitória, o que aumenta a excitabilidade dos neurônios fusomotores gama e motorotores alfa, levando ao aumento do tônus muscular. Quando a gente tem na prática, gente, pacientes com espasticidade, às vezes a gente se depara com situações em que o paciente teve um AVC e tem um tipo de espasticidade, né? Quando a gente tem um paciente com TRM, a gente vê, poxa, mas esse paciente tem mais clonos. Claro que isso não é uma regra, né? Depende do tipo, do tamanho, da condução, né? Da reabilitação. Mas, normalmente, os reflexos, o comprometimento de espasticidade medular, ele é um pouco mais intenso do que o supraespinhal. Isso por quê? Porque a espasticidade medular, ela vem por uma perda de inibição segmentar polissináptica. E a espasticidade encefálica pelo aumento da estabilidade de vias monossinápticas. Então, pela fisiopatologia ser diferente, às vezes elas têm uma intensidade diferente, uma apresentação diferente. E quais são as repercussões clínicas? Nós temos sintomas positivos da espasticidade, hiperreflexia, clonos, sinais negativos como fraqueza, fadigabilidade e déficit de equilíbrio, o que leva a algumas consequências. Então, observem esse pé aqui em equino varo, que a gente chama, né? Que é um pé em flexão, inversão, o hálux está fletido, existe já um encurtamento muscular, uma torção óssea, uma instabilidade articular nessa paciente, que pode levar a artrites degenerativas. Então, imaginem essa paciente ficando em pé. Ela não chapa, vamos botar assim, o pé no chão, né? Ela não consegue fazer o rolamento, pisar com o calcanhar, o médio pé e o antepé. Essa paciente tem uma perna um pé mais alongado, e isso dificulta e inviabiliza a marcha. Esse caso aqui é um dos casos que a gente mais vê na prática clínica, tá? Dessa paciente com aquela famosa marcha de Wernickemann, né? Ela faz aqui uma marcha ceifante. Vejam que o pé direito dela chapa no chão, enquanto o esquerdo pisa com o calcanhar, o pé direito não, ele pisa ali com o médio pé, antepé, e pega mais a lateral do pé, a direita, né? O joelho dela não flete tanto o joelho direito que nem o joelho esquerdo, porque ela tem uma espasticidade também, uma rigidez ali de musculatura, né, de quadríceps. Com isso, ela tem um alongamento maior desse membro inferior,
ela tem que levantar um pouco mais o quadril, fazer essa dancinha vascular ali. Ela faz uma hiperativação do quadrado lombar, isso leva a dor lombar, mais tarde a deformidades ósseas, escoliose, predisposição a doenças osteodegenerativas em coluna e dor. Se a gente for avaliar o membro superior, vejam que ela está com o ombro mais aduzido, né, para dentro, rodado para dentro, esse cotovelo fletido, os dedos das mãos fletidos, punho fletido e pronação. Vocês imaginem a dificuldade que ela tem para botar e tirar uma blusa, fazer higienização, lavar, fazer asepsia ali de axila, sentar, levantar, quer dizer, o dia a dia dela, como é difícil. E não só o dela, essa paciente ela teve um AVC por hemorragia uterina, um mioma. Agora, vocês imaginem que não é só ela, né, que tem todo o impacto funcional, mas o familiar também. Então, quando uma pessoa tem espasticidade, tem limitação funcional, toda a família é comprometida. Esse senhor, para levantar essa senhora aqui, a coluna dele já foi para o espaço. Porque às vezes que ele tem, tudo bem que essa cama ainda está muito alta, né? Mas vejam, em casa, né? Sair de uma cadeira, botar numa cama, da cama, voltar para a cadeira, da cadeira, ir para o banheiro, banheiro, já sentar para comer, bota na cama, deita na cama, fica em pé. Então, assim, acaba que impacta na família inteira. Outra paciente aqui com esclerose múltipla, ela já chegou nesse estado para fazer a reabilitação. Eu vou falar para vocês ainda de uma escala chamada de Ashworth. Eu só vou pedir para vocês guardarem o grau 4, que é esse aqui, em que eu tento fazer a força ali na paciente, tento fazer extensão do joelho e eu não consigo. Ela já tem uma restrição articular muito grande, já tem encurtamento, já tem deformidade. Olha o clonus. Esse clonus dela, maior que 10 segundos, é considerado como inesgotável. Também é um dos parâmetros que a gente tem na avaliação que a gente faz contínua do paciente durante a reabilitação. Então, vejam, isso pode causar dor, desconforto, tá deitado, fica tremendo, dificuldade de abrir a perna. E essa dificuldade que se tem de abrir a perna, fechar a perna para troca de fralda, pode predispor a dermatites, isso daqui coça, isso daqui arde. Às vezes a pessoa coçando pode causar infecção secundária. Esse outro senhor aqui, ele começou o tratamento de reabilitação com a toxina botulínica especial há mais ou menos 4 anos, e mesmo assim ele tem tido boa resposta, mesmo com o tempo perdido ali, vamos botar assim, de reabilitação, ele tem boa resposta. Mas vejam que para tirar uma blusa ele precisa da neta para ajudá-lo. A neta dele é fisioterapeuta. E ela ajuda, né? Olha o braço dele, a dificuldade que ele tem. E aqui eu vou falar para vocês sobre a escala de Ashworth mais uma vez. Gravem aqui o grau 3. Eu consigo fazer extensão do braço e ele tem muita dor, mas vejam a dificuldade que eu tenho ao movimento passivo desse paciente. Eu consigo chegar até o final, mas com muita dificuldade, ele tem muita face de dor. Nesse vídeo eu tirei o som, mas ele grita, de dor, né? Esse punho já tem um grau 4, porque eu tento fazer extensão, eu não consigo, tem uma restrição ali de movimento, já tem deformidade, já tem encurtamento, porque ele realmente perdeu muito tempo de reabilitação. Que bom que a neta dele chegou para ajudar. Esse paciente aqui, ele tem paraparesia espástica familiar, paciente também com espasticidade. Ele tinha uma marcha em tesoura, nós abordamos ali musculatura adutora, ele faz a fisioterapia corretamente, é um paciente do SUS, que por incrível que pareça, assim, tem funcionado bem. Esse paciente vocês ainda vão ver no final da apresentação. Então, vejam como ele tem dificuldade, como ele não flete os joelhos, né? Os joelhos dele permanecem estendidos, a marcha dele tende a cruzar. Ele tem uma hipertonia de tríceps sural, bilateral mais evidente à direita. Vejam que ele arrasta o hálux à direita. Isso predispõe a quedas, desequilíbrios, instabilidade postural, né? E aí fraturas. Vejam o sapato, né? Como está desgastado. A parte da frente, de mês em mês, ele tem que trocar de calçado. Então, quando ele faz, né, a reabilitação,
especial ele faz também a toxina botulínica, ele consegue manter o calçado por mais tempo, pelo menos 3 meses. Parece uma coisa pequena, gente, mas que no dia a dia faz muita, muita diferença. Quando a gente tem um dedo inflamado e não consegue botar o dedo dentro do sapato, a gente já fica uns 3 dias xingando o sapato. Você imagina uma pessoa que tem dificuldade para o resto da vida e com prognóstico reservado, né? Então, são casos Oi, assim que oi. a gente... Tá ouvindo? Ah, pronto. Então, agora, resumindo aqui as causas de espasticidade. Existem as causas traumáticas, compressivas, como o TCE, o traumatismo raquimedular, desenvolvimento, né, a paralisia cerebral, que nem foi o pezinho daquela menina que a gente viu, causas vasculares, que são as mais comuns, né, nos últimos 5 anos. O acidente vascular cerebral foi a primeira causa de morte no Brasil. O consulado italiano está oferecendo. Infecções como neurotoxoplasmose, HTLV, imunomediadas, como a neuromielite ótica, esclerose múltipla, e degenerativas, como a paraparesia espástica familiar e até mesmo a esclerose lateral amiotrófica. E agora, eu fiz questão de botar um parênteses aqui, né, para a gente chamar a atenção para o acidente vascular encefálico. Alguma coisa que a gente pega sempre, mas que às vezes na hora de manejar a gente não aprende, né, a ter, de repente, a maturidade na reabilitação, né? A gente não tem muito esse foco de reabilitação dentro do curso da neurologia. Então, pasmem, eu tenho dados aqui antigos, né, do DataSUS de 2022, em que a prevalência de AVC no Brasil, AVE, é de 2.231.000 pessoas, sendo que são 100 mil óbitos ano, 1 em cada 4 pessoas vai ter um AVC, tem até o trocadilho, né? O próximo pode ser você. 38% desses pacientes têm sequelas motoras, como espasticidade. Em até 12 meses pós-AVE, se observa em torno de 38%, ou seja, aproximadamente 40% dos pacientes com espasticidade. 30% dos pacientes necessitarão de auxílio para caminhar. Pelo menos 75% dos pacientes não vão retornar ao seu trabalho. E 568 mil pessoas permanecem com incapacidade grave após o AVC. É possível a gente prever a espasticidade de maneira precoce. Então, quanto mais cedo a gente começa a tratar, mais cedo a gente começa a reabilitar, gente, melhores são os resultados, mais ganhos, melhora da neuroplasticidade, diminuição do impacto funcional, quer dizer, o paciente perde menos músculo, né? Tempo é cérebro, tempo é nervo, tempo é músculo, tempo é movimento. Então, tempo, tempo, tempo. A gente tem que começar a reabilitar esse paciente assim que possível. Qualquer causa, tá? Que eu estou falando do AVC em especial, mas em qualquer causa. 40% dos pacientes dentro dos primeiros 6 meses pós-AVC poderão desenvolver espasticidade. A estatística do DataSUS foi de 12 meses, mas a gente já consegue prever isso antes. Otimização do tratamento, ou seja, sempre o mais precoce possível. E lembrem daquele vídeo que eu coloquei daquele senhor levando aquela senhora, sabe, no colo, que eu botei que ele botou na cama, tira da cama e tal. Então, ele é um caso clássico, né, daquela senhora que ela simplesmente para de trabalhar. Imaginem quantas pessoas, né, pai, mãe de família, arrimo de família, que tem um AVC do nada, para de trabalhar, para de levar dinheiro para dentro de casa. Outros familiares, esposa, filho, marido, tem que parar de trabalhar ou trabalhar meio período para poder dar conta daquela pessoa, e aquela pessoa ainda vai ter gasto com fono, físio, terapeuta ocupacional, psicólogo, órtese, medicação, consulta médica, deslocamento. Então, a estatística é que pelo menos se aumente em 4 vezes o custo mensal dessa família. Existe um estudo que dá muito orgulho para nós brasileiros, que é o estudo BICOSE, e ele é um estudo muito bem delineado. É um estudo multicêntrico, foi feito em 11 centros de reabilitação. Foram ao todo 204 pacientes. Mais de 30% desses pacientes, né, segundo o estudo, foi visto que eles permaneceram com espasticidade pós-AVC. 45% tiveram encaminhamento tardio, gente. Tá? Tempo mediano da consulta, desde o ictus do AVC até a primeira consulta com a reabilitação, né, foi de 9 meses.
E somente depois de 22, em média, 22,5 meses, é que o paciente teve acesso à toxina botulínica tipo A, que é nível de evidenciar para tratamento da espasticidade. Só 1% dos pacientes no total, né, isso no SUS, né, esse estudo foi feito em um ser, tiveram acesso à toxina botulínica tipo A, que é um dos tipos de tratamento, tá, para a espasticidade. E como é que a gente avalia a espasticidade? Então, eu vou falar aqui, eu sei que todos aqui são muito espertos, tem pessoas que já têm anos, até mais de carreira do que eu, mas também deve ter pessoas que são mais novas, eu não sei se tem estudantes acadêmicos aqui. Então, a gente começa sempre, né, com a anamnese, ver a queixa principal, dor, atividades básicas da vida diária, o que que é isso? É alimentação, a higienização, a movimentação, a locomoção, o grau de independência funcional, né, o quanto o paciente consegue fazer sozinho as coisas, quanto ele teve de impacto, qual a maior dificuldade que ele está tendo. Rede familiar de apoio, é importante a gente observar quem está mais perto, se é o pai, se é a mãe, e muitas vezes o cuidador se torna um segundo paciente, né? Porque a carga e a sobrecarga é tão grande que eles acabam se tornando até um outro paciente para a gente, infelizmente. A função urinária e ritmo intestinal, assim como a função sexual também, não devem ser negligenciados. Na ectoscopia, observar apoio unibilateral, o estado do paciente, se ele é cadeirante, escaras e lesões de pele, deformidades e contraturas. Vejam essa mãozinha dessa paciente, uma paciente pediátrica, ela tem 11 anos, e a mãe, ela é PC, né? E a mãe não consegue cortar as unhas por conta da espasticidade, né? Da rigidez. Então, para ela abrir para cortar, é muito difícil. A menina grita de dor. Vejam que a unha dela tá grande, já tem sujeira embaixo das unhas. Essa unha já está começando a escarificar a pele ali, às vezes faz até lesão na pele dessa criança. E como é que a gente faz, né, para abordar? Às vezes é uma órtese, às vezes é toxina, né, a fisioterapia, enfim, tem robótica, tem um monte de coisa aí que a gente pode fazer para ajudar. No exame físico, a gente vai ver também força muscular, tônus, reflexos, arco de movimento, que eu vou mostrar daqui a pouco. E não podemos esquecer a avaliação psicológica, o estado emocional do paciente, expectativa do tratamento, delineamento e reabilitação apropriada. Então, vamos entrar aqui nas escalas. Não vou ensinar padre a rezar missa, tá? Tem escala aqui que eu vou falar, vou comentar, e tem escalas que eu vou parar um pouco mais para a gente destrinchar. Então, a escala de força muscular modificada é uma escala que a gente já conhece, né? Vai do 0 ao 5, que 0 é o ausente, o 5 é o normal, o 3 vence a gravidade, o 2 não vence a gravidade, o 4 vence a força, a resistência mínima, moderada, mas não chega ao movimento completo contra a resistência total, que nem o nível 5. A avaliação dos reflexos vai de ausente a exaltado, né, de 0 até 4 cruzes, e a escala de frequência de espasmos é muito vista nos estudos. Confesso que o que eu mais utilizo é se existe clonus ou não, se tem espasmos ou não, se o clonus é esgotável ou inesgotável. A escala modificada de Ashworth, essa eu vou pedir atenção. Essa daqui para a gente é importante. Por quê? Porque essa escala ela tem uma confiabilidade alta, tem um nível de concordância, é um consenso entre os especialistas de 97,4%, e é a escala que nos permite no dia a dia, tá, gente? Fazer a correlação daquele paciente de melhora. Ah, caiu um ponto, não caiu, e como é que ficou? Então, assim, a gente consegue avaliar o tratamento do paciente com a escala de Ashworth. Ela é de fácil aplicação, e de fácil reprodutibilidade interexaminador. Essa escala varia de 0 a 4. 4, lembram daquela paciente com esclerose múltipla que eu falei? Que eu não consigo abrir, fazer extensão daquele joelho? É o grau 4. Aquele senhor, lembra daquele punho que eu falei, que ele não consegue abrir o punho e o braço? Então, quando eu fiz a extensão do braço, eu tive muita dificuldade de fazer e ele grita de dor. Então, aquele dali é o grau 3, o punho é o grau 4. O grau 2 a gente vai ver em seguida. E o grau 0 é o normal. O grau 1 é quando tem um ligeiro aumento do tônus. Então, vejam, essa adolescente, né, essa pré-adolescente, 11 anos,
a dificuldade que eu tenho de fazer extensão, mas eu consigo fazer extensão completa ali do cotovelo. Vê que ela trava ali, mais ou menos com 90 graus, eu já tenho uma resistência na extensão desse cotovelo. O punho eu consigo fazer até os 180 graus, mas quando eu faço a manobra de tiramento rápida, ela tem aí um travamento, digamos assim, em 90 graus. Passando aqui. Uma outra maneira da gente avaliar é com o goniômetro, que é um instrumento de medição usado para determinar o ângulo durante a avaliação médica ou da fisioterapia. Então, aqui, vejam, esse goniômetro aqui na minha mão, tá? A gente vê mais ou menos o grau aqui, do paciente aqui está com 70 graus. Na verdade, não é mais ou menos, é exato, que a gente consegue ver matematicamente por ângulo ali, geometria, que ele tem ali 70 graus de abertura. Mas também existem aplicativos como o Measures Lite, que você baixa e ele mesmo já faz a medição do ângulo. Então, vejam, esse paciente aqui, ele teve um AVC tem menos de um ano, né? Um paciente bem esclarecido, um paciente mais jovem, e ele tinha, né, a abdução e rotação externa 30 graus somente. Depois que a gente começou o tratamento com a fisioterapia toxina botulínica tipo A, esse paciente passou de, aqui embaixo, ó, observem aqui com o mouse, né? Ele, de 30 graus, ele passou ali para 40 graus. Aqui, a gente, né, a medição anterior dele foi de 28 graus, ele passou para 33 graus. Assim como na lateral, quando a gente pede para ele fazer a abdução do braço, a gente vê que ele começa ali com 73 graus, tá? Depois de um mês ali de AVE. Esse grau aumenta para 77 e depois, né, da toxina botulínica, junto com a fisioterapia, junto com, né, um trabalho ali grande, né, de uma equipe multidisciplinar, a gente vê que a angulação já aumentou bastante. Isso aqui dá um ganho funcional enorme para o paciente na hora de tirar e botar uma blusa, de fazer asepsia, de botar um casaco, tirar um casaco, com menos dor, mais facilidade de mexer. A gente tira, na verdade, é como se a gente reduzisse o vetor que trava o braço para que a fisioterapia conseguisse agir no vetor que abre o braço. Aqui na abdução, né, o paciente está de frente para a gente vê que ele tinha 53 graus, subiu para 71 e depois para 84 graus. O objetivo da reabilitação é sempre melhorar, né? Então, nem sempre a gente vai voltar ao que era antes, mas se a gente consegue uma melhora, mesmo que pequena, para o paciente já é bastante coisa. Com relação à escala visual analógica, a gente, né, ela é pontuada ali de 0 a 10, em que 0 o paciente está bem e 10 tem uma dor lancinante. Então, é uma ferramenta importante para avaliar a dor relacionada à espasticidade e permite, né, a gente avaliar, quantificar uma percepção subjetiva de dor, porque a dor ninguém vê, né, gente? A dor a gente sente. Um exemplo é o ombro doloroso. Quando a gente consegue soltar, que nem foi no caso do paciente anterior, né? Quando a gente consegue soltar, então, esse braço aqui, fazer a abdução, você diminui o risco de ombro doloroso. Essa escala é uma outra escala que eu também vou pedir para a gente parar, que eu sei que é cansativa, é uma aula que, né, às vezes é muita escala, é uma coisa meio chata, mas isso aqui a gente tem que levar em consideração não só pela escala em si, mas pelo conceito da escala, porque isso serve, assim, se eu pudesse resumir essa apresentação em poucos slides, esse seria um dos principais. A escala GAS, que chamam, ou GAS, é uma escala que a gente avalia, né, o resultado do tratamento centrado no paciente e os objetivos específicos. Então, é o famoso combinado não sai caro. A gente traça metas para esse paciente. Então, alguns casos a gente não vai falar para ele, olha, o paciente está com pé equino, né? Tem ali uma flexão, né, de perna, vai falar, olha, você vai sair correndo, vai pular amanhã, vai começar a pular corda. Não é assim, né? Qual é o objetivo principal? Olha, primeiro eu quero diminuir o seu cronos, primeiro eu quero diminuir o espasmo, segundo, a gente vai tentar ficar em pé, né? Para depois pensar em andar ou depois pensar em correr. Então, assim, cada caso é um caso, a gente tem que particularizar, né, cada objetivo. Então, quando você tem um objetivo, tem que deixar isso claro para o paciente do que você pode fazer, qual é o seu objetivo naquele momento. Porque quando você for reavaliar,
além de você reavaliar a escala analógica de dor, escala de Ashworth, né, o próprio discurso livre do paciente, você vai avaliar se aquele paciente teve um grau bom de resultado, tá? Que vai ser o grau 0. Se ele sentiu que ele melhorou até mais do que ele imaginou, vai ser o grau 1, muito mais do que o esperado, o grau 2. Ou então, não, poxa, doutora, você aplicou e eu acho que enfraqueceu mais a minha perna. Epa, então é -1. Olha, eu cheguei a cair, -2. Então, a gente consegue fazer essa avaliação junto ao paciente, né, da expectativa. E isso tem que ser muito bem conversado, para você não ter uma falsa mensuração. Outras escalas, que eu vou só pincelar, tá? Que são muito utilizadas em estudos e às vezes na prática clínica, né, no dia a dia, a gente não utiliza tanto, mas que é importante a gente ter o conhecimento, são a escala de Tardieu, que avalia a resistência muscular através da velocidade de estiramento, qualidade e ângulo da reação muscular. Medida de independência funcional, que avalia o grau de assistência necessária para as atividades, é muito utilizada em estudos. O GMF-CS, que é muito utilizada para crianças com paralisia cerebral, que não é o escopo dessa aula aqui, mas é importante a gente citar que existe. Avaliação de marcha, tá? Que a gente vai falar no próximo slide. O índice de Bartel, que avalia a atividade de vida diária de 0 a 100, que 100 paciente é independente funcionalmente. E Time Get Up and Go, que é como se fosse um exercício funcional que o paciente faz e aí a gente avalia o tempo. Avaliação neurofisiológica, né, da marcha. Então, como é que a gente usa a neurofisiologia para avaliação de espasticidade? Aqui vocês podem ver um exemplo, né, do laboratório de marcha, em que o paciente tem aqui a plataforma de baropodometria, tem a miografia, em que a gente vê a quantidade ali do movimento do músculo, tem câmeras de infravermelho que acabam gerando essas imagens convertidas nesse software, e aí se faz análise cinemática e cinética da marcha. Então, o laboratório de marcha, ele avalia postura, ciclo de marcha, comprimento do passo, velocidade de marcha e equilíbrio. E não só em estudos científicos, mas também para avaliação pré e pós-tratamento, né? Ver o que pode melhorar, né? Quantificar melhor os ganhos desse paciente. E aí, gente, como é que a gente vai fazer, então, o manejo da espasticidade? Pensem, quando ela começa? A gente já comentou sobre isso, né? Ela começa assim que o paciente estiver hemodinamicamente estável, que ele estiver podendo fazer, né? Então, o paciente pós-AVC está hemodinamicamente estável, está liberado? Pode começar a fazer. Paciente com paralisia cerebral, para ontem, né? Paciente com quaisquer tipos de espasticidade que esteja hemodinamicamente bem, tem que começar a fazer. E quanto tempo? Depende. Cada paciente é um paciente, cada caso é um caso. E qual a vantagem da reabilitação precoce? Redução do tônus, do clônus, da dor, menos complicação secundária, menos deformidades e contraturas, menos reações, né, alterações reológicas de viscoelasticidade de músculo, né? Então, o músculo, você evita os encurtamentos, evita as deformidades, as contraturas, melhora, né, em alguns casos, né, a higienização, o ajuste de órteses, facilita marchas e transferências, reduz mortalidade, melhora a neuroplasticidade, né? Facilita a neuroplasticidade, ou seja, áreas antes esquecidas podem ser relembradas quando a gente tira um vetor negativo, né, de um ciclo vicioso e a gente começa a atuar no ciclo virtuoso, ou seja, você começa a atuar numa musculatura que antigamente estava esquecida, áreas viáveis do cérebro começam a pegar aquela função para si, e aí começam o cérebro começa, então, a ter uma função mais voltada para a função perdida, ou seja, a neuroplasticidade em si, né? Atividade básica da vida diária, atividades instrumentais são facilitadas e, no final, isso aumenta a independência, autoestima e dignidade do paciente. Então, o que a gente tem de tratamento hoje em dia? Né, eu lembro que na minha época de residência, eu convido vocês a pensarem nisso também. Não vou citar os nomes aqui para não constranger ninguém, de quem está aqui, porque a vontade que eu tenho é de falar, né, chamar para dar uma acordada, mas eu não vou fazer isso. Mas, assim, depois eu queria até ouvir a experiência que vocês tiveram na residência de vocês, porque, assim, a experiência que eu tenho não é só minha, não, tá? A minha residência, graças a Deus, os professores foram ótimos, mas, assim, eu vejo que a gente não tem um foco muito grande na questão de reabilitação. Então, normalmente a gente delegava, não, vai para fisioterapia. E a gente não sabia nem o que era feito.
né? A gente não tinha ideia de como avaliar. O paciente voltou da fisioterapia, poxa, mas será que está fazendo bem? Será que está fazendo legal a físio? E a gente só ajustava ali, às vezes, uma vastatina, ajustava um AS, via a pressão, não está tudo bem, e vamos fazer ali, às vezes, um exame seriado, exame de sangue. E a gente não tinha muita pegada nessa história da reabilitação, não sabia nem o que indicar, na verdade, não sabia nem como indicar. Então, o que a gente tem hoje, né, para espasticidade? A gente tem medicação oral, que são os agonistas GABA, alfa-adrenérgicos, que a gente já conhece bastante, baclofeno, tizanidina, clonidina, enfim. A gente tem também, né, tem colegas, né, e pode ser feito também a gabapentina, a pregabalina, que modulam a dor e fazem com que esse paciente tenha, então, mais facilidade de fazer a fisioterapia. Injetáveis, como a toxina botulínica tipo A e o fenol, que pode ser feito com eletroestimulação, ou seja, você faz a estimulação no ponto motor, o paciente mexeu, né, local de maior amplitude ali de movimento é onde você faz a aplicação ali dos injetáveis. Pode ser guiado pelo ultrassom, que particularmente eu prefiro, eu acho que é menos doloroso, e inclusive, né, a gente evita órgãos vitais, né, artérias, veias e nervos. Estimulação magnética transcraniana, que é nível de evidência A, segundo o protocolo de Le Faucher, para dor e para espasticidade de membro superior. Então, a gente tem essa tecnologia aqui no Rio de Janeiro, né? Esse aparelho aqui é da VTM Neurodiagnóstico, né? Que foi gentilmente cedido pela Vanessa Teixeira Miller. Bomba de baclofeno, implantes medulares, cirurgias ortopédicas e até neurocirurgias, né? Que são procedimentos que não são reversíveis. O tratamento com a toxina botulínica tipo A é um tratamento duradouro, ele é reversível, né? Então tem a coisa boa de ser reversível, né? Que é reversível, e tem a coisa ruim, poxa, de repente tem que reaplicar. Mas cada aplicação é uma aplicação, porque o paciente ele nunca volta a estaca zero, né? Quando ele faz uma reabilitação, ele vai ganhando cada vez mais função. Em especial, eu coloquei aqui, só para vocês verem, esse caso é um caso até de distonia cervical, tá? Que eu faço guiado pela eletromiografia, que me dá mais precisão. Não costumo guiar a espasticidade com o eletromiógrafo, mas eu costumo guiar com o ultrassom. Então, aqui está o ultrassom e aqui a toxina botulínica tipo A. Bom, outros tratamentos, né, que podem ser associados, e observem que esses tratamentos, eles não são excludentes, tá, gente? A gente faz o tratamento, vários tipos de tratamento ao mesmo tempo, simultâneos, né? Depende de cada caso. Então, psicoterapia, acupuntura, TO, fisioterapia, neurobiofeedback, TheraSwitch, por exemplo, órteses, como vocês estão vendo aqui, ó, a mãozinha da paciente bem acoplada na órtese, o pé bem acoplado, né? Depois que você começa a fazer o tratamento do paciente, se você mantém ele mais tempo na órtese, você mantém essa fibra dele mais alongada, né? A fibra muscular. Então, fica mais fácil de você manejar, de você relaxar a musculatura que está tensa, está com tônus aumentado, e aí você ter ganhos na musculatura que está praticamente anulada porque a outra musculatura antagonista está puxando. Então, quando você tem ali a órtese bem acoplada, você tem um ganho maior de função. A tecnologia assistida, como exoesqueleto, robótica e simulação virtual, também nós já temos disponível, né, no Brasil. Infelizmente, os planos de saúde ainda não cobrem, mas a gente tem já esses recursos. E a reabilitação como um todo, a gente não precisa nem de tantos recursos assim se você não tiver. Se você tiver no SUS, né, que é o meu caso, eu também estou no SUS, estou no particular, estou na rede privada, estou no plano de saúde, você pode fazer, né? Às vezes o menos é mais, com pouco você consegue bastante. O que a gente não pode esquecer é que existe uma equipe multi, né, como está aqui, como neurologista, fisiatra, terapeuta ocupacional, ortopedista, enfermeira, assistente social, cuidador, psicólogo, fisioterapeuta, e que o paciente é o centro. E eu convido vocês também a verem que existe um erro nesse slide. Toda aula que eu mostro esse slide em especial, eu sempre deixo esse erro, porque eu gosto de chamar atenção para ele. Então, a equipe, ela é multidisciplinar, mas ela também é interdisciplinar. Deveria ter uma mãozinha dada aqui entre todos esses personagens. Porque quando você tem um objetivo, né, igual, em comum,
as coisas andam. Não adianta um falar uma coisa e o outro fala outra, o paciente fica perdidinho. Todo mundo tem que chegar a um consenso, é que nem pai e mãe, né? Você tem que conversar com o teu cônjuge para ver se você vai deixar teu filho fazer aquilo ou não. Porque se a criança pergunta para uma coisa e pergunta para outra, e cada um e vocês discordam, a criança fica doida. Então, a gente tem que alinhar para chegar ao mesmo consenso ali com o paciente. E, finalmente, gente, aquele paciente aqui que a gente viu do paraparesia espástica familiar, sabe? É um paciente que ele sempre vinha acompanhado. Ele sempre vinha com alguém para as consultas. E acabou que ele teve ganhos funcionais. A gente sabe que a doença dele é progressiva, é degenerativa. Ele tem um tio que, com a mesma idade, já evoluiu para cadeira de rodas. E ele hoje consegue levantar, ele consegue sentar. Ele comprou essa moto, esse triciclo aqui. Ele consegue ir e voltar das consultas sozinho, faz a aplicação e vai embora sozinho, tá? Isso aqui foi do último sábado que eu fiz a aplicação nele. Então, ele foi de moto e voltou. Eu falei, eu tenho que tirar uma foto sua. Todos os pacientes têm consentimento livre esclarecido, tá, gente? Eu esqueci até de falar, mas eu botei até uma um ícone ali de filmagem e foto riscado para evitar tirar, isso não pode sair daqui, estamos entre médicos, mas para evitar, por respeito mesmo, né, a imagem dos pacientes. E o que a gente tem que fazer, né? Alinhar a expectativa realista, né? Alinhar a expectativa à realidade, que nem aquela escala GAS que a gente comentou, escala GAS, que a gente comentou anteriormente, o combinado não sai caro. Saber o certo e fazer o possível, é uma frase que o professor Sérgio Novi sempre falava. A abordagem é funcional, então, algo também que eu tenho que frisar e sublinhar aqui, nem toda espasticidade ela é tratável. Aquela paciente que vocês viram, né? Primeira paciente que eu mostrei com Wernicke, que tem um braço fletido, ela usa aquele braço ali fletido para levar bolsa, então eu não posso liberar aquele bíceps ali, né? O braquial radial dela, eu tenho que segurar. Então, é uma espasticidade que ajuda. Espasticidade de quadríceps, por exemplo, às vezes você bota muito, faz a toxina botulínica ali, ou então faz algum outro tipo de abordagem, fenol, que seja, né, na musculatura adutora, enfim, o paciente às vezes desaba. Então, você tem que tomar muito cuidado ali para ver se a gente trabalha com funcionalidade, né? Nosso olhar não está na espasticidade só, está na funcionalidade. Valorizar a neuroplasticidade, resultados terapêuticos e o trabalho em equipe, multi-interdisciplinar, né, como a gente já tinha comentado. E é isso. Eu acho que eu falei tudo. Eu espero que não tenha ficado tão cansativo, mas estou aí aberta, então, à discussão. Obrigada, gente, pela atenção. Aqui está o Instagram, para quem quiser, se quiser escanear, quiser entrar, saber um pouco mais. Dormiram aí, gente? Todos acordados? Sensacional, queria agradecer. Estou acordada, foi maravilhosa a sua aula. Eu acho muito interessante quando você coloca todos esses vídeos, né? Olá. Opa, travou um pouco. Me ouviu? Olha, eu ouvi um pedaço. Você pode repetir? Sim. Primeiramente, queria te agradecer. Sua aula, como sempre, foi sensacional. É muito rico o conteúdo que você traz, toda essa tua prática, essa tua experiência, a questão também dos vídeos, onde a gente pode observar, né, o benefício, né, de uma forma assim numérica, né, avaliando aí os ganhos do paciente. Isso é bem legal. E aí, o que eu queria te perguntar é se você trabalha com uma janela terapêutica assim ideal, se você existe isso de ideal na literatura, quando a gente pensa num paciente espástico pós-AVC, ou a gente faz no momento que dá para fazer e geralmente vai ter um bom resultado. Assim, o ideal é que você comece o mais cedo possível, né? Para você evitar mudança reológica, de viscoelasticidade de músculo, ou seja, aquele músculo não tenha tempo para contrair, né? Ele ficar mais encurtado, ele levar deformidade de tendão, deformidade de osso, dor, limitação funcional. Então, assim, o paciente está estável hemodinamicamente, por exemplo, pós-AVC, 48, 72 horas já pode começar a fisioterapia, né? É claro que existem, né, graus de fisioterapia. Você vai fazer a fisioterapia primeiro, vamos botar mais leve, fazer o alongamento, posicionamento do paciente, uma órtese, enfim. Então, assim, no início, né, você vai ter, tem graus, né, tipos de fisioterapia que você vai fazendo, mas você já vai começando a fazer.
a gente consegue predizer, né, se vai ter ou não espasticidade com pelo menos 10 dias de ictus de AVC. Então, existem escalas, existe um estudo chamado estudo Salgo, que já consegue prever, né, através de algumas escalas, como a de Ashworth, por exemplo, que foi a que eu falei, que quando o paciente tem espasticidade 2, em 2 ou mais articulações, ele é um grave candidato a ter uma espasticidade. Então, você já pode começar. Janela terapêutica quanto mais cedo, melhor. E assim, mesmo que o paciente... Lembra daquele senhor que eu comentei, que ele tem 91 anos hoje, mas ele começou a reabilitação tem 5 anos? Então, não Uhum. existe assim, poxa, ele já tem 10 anos, 20 anos, 30 anos de AVC. Não adianta mais fazer fisioterapia. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem estudos de pacientes que até 38 anos pós-AVC, eles tiveram benefício com a toxina botulínica e com a fisioterapia. Então, eles sempre vão ter algum benefício. É claro que a resposta não vai ser a mesma do que quando o paciente ele começa logo no início, né? Uhum. Então é nesse sentido ali que a gente trabalha. Mas obrigada pela pergunta. A pergunta é muito importante, viu, Vanessa? Deixa eu dar uma checada aqui no chat se tem alguma pergunta. Bom, por hora não. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para a Monique? Ô, Monique, Oi, boa noite. Aqui é o Antônio Carlos Borges. tudo bem, Antônio? Tudo bem, e você? Monique, é o seguinte, você falou uma parte muito importante aí com relação à fisioterapia, quanto mais precoce iniciar, melhor, né? E também o tempo de fazer fisioterapia. Muitos fisioterapeutas desanimam os pacientes, sabe? Fazem 6 meses, um ano, não querem fazer mais, diz que não tem mais recuperação. Você tocou numa parte muito importante com relação à periodicidade, né? Você disse aí, teve um paciente com 38 anos que teve resposta, né? Exato. É complicado. Eu fiz o estágio, sabe, no St. Mary's Hospital, em Londres, em 94, sabe? E Uhum. você não tocou também, eu queria complementar, com relação à hidroterapia, sabe? Lá, os pacientes, lá, eu acompanhei 6 meses lá, cerebrovasculares, sabe? Eles colocaram os pacientes em jacuzzi, já com 2 dias pós-AVC, sabe? Com água quente. O resultado muito, muito bom, sabe? Em relação ao retorno venoso, sabe? A espasticidade. Deve até prevenir, inclusive, a espasticidade, sabe, Monique? É muito Sim. interessante. É uma hidroterapia associada, sabe? Uhum. A toxina botulínica, você falou, a toxina botulínica é brilhante, a linha A de evidência mesmo, sabe? Isso é consagrado, né? E a fisioterapia, né, inicialmente, como você falou, né, deve ser feito todos os dias, né? Com 48 horas, como você falou. O paciente teve condições, né? Clínicas, já pode iniciar a fisioterapia quanto mais precoce. Mas tem muito fisioterapeuta que diz isso, sabe, Monique? Praticamente larga o paciente, sabe? Depois de 6 meses, um ano, ele diz que não tem mais recuperação e o paciente que não vai ter mais melhora, expectativa não é boa e como você relatou, uma coisa muito importante, parabéns pela aula, foi brilhante, viu? Ah, que Mas bom, paciente obrigada. com 38 anos, né, e com alguma resposta. Os fisioterapeutas na maioria das vezes eles falam isso pra gente, que depois de um ano não tem mais benefício, sabe? Uma coisa realmente irreal, né? Como você colocou aí. Eu também já observei isso aí na minha prática, sabe? Diária. Muito obrigada pelo comentário, viu, Borges? Realmente é isso. Assim, tem alguns fatores que pioram a espasticidade. Um deles Uhum. pode ser o frio, o outro pode ser o nervoso, o outro Isso. pode ser É. infecções, distúrbios Uhum. hidroeletrolíticos. Então, isso tudo Uhum. piora a espasticidade. Uhum. E a água, né, o quentinho, a acupuntura, a modulação da dor, melhoram a espasticidade, melhoram o clonus, e Uhum. os espasmos. E, de fato, a hidroterapia é importante pra caramba, tá? Realmente, a próxima vez eu vou botar até um slide de hidro aqui. E teve uma professora muito boa, né? Que ela é fisiatra, né? Uma área que a gente mal ouve falar, né? No Rio de Janeiro, em especial, a gente quase não ouve falar. Em São Paulo ainda tem mais, que é a fisiatria. Ela falou assim, que na época dela tem 60 anos, né? 60 e blaus, né? Ela falou assim, Monique, logo que eu me formei, a gente falava, olha, não recuperou, adaptou.
Depois, né, com o advento da toxina botulínica, tipo A, a gente vê que o paciente ele costuma ter ganhos. Então, antigamente você esperava um ano. O paciente não recuperou, a gente falava, não recuperou, adaptou e acabou. Que nem essa visão do fisioterapeuta. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente sabe que, assim, a gente tem a robótica, a gente tem a físio, a gente tem o neurobiofeedback, a gente tem algumas técnicas como o TheraSwitch, que assim, é uma intervenção intensiva, né, da fisioterapia com aquele paciente. E tem várias, nossa, assim, é um mundo dentro da fisioterapia do que eles fazem. Então, é uma área que eu acho que o neurologista ele tinha que entender mais, porque a gente pega muito paciente que o que eu observo é assim, ó, a gente não tem cura, a gente dá uma sentença, né, para aquele paciente. Então, a partir dali, é muito comum, né, o neurologista ele ter aquela coisa assim, dar um diagnóstico bonito, né, às vezes é uma síndrome muito bonita, tá, mas e na hora de tratar? Né? Como é que a gente faz o manejo disso? Né? Como é que a gente tem a perspicácia de saber o que vai ser feito, o que vai ser bom para ele ou não? Mesmo que você não venha atuar diretamente com a reabilitação, mas acho que a gente tinha que conhecer um pouco mais, né, dessa área, ter uma pegada maior. Então, eu vejo que falta muito isso, sabe? E se para o fisioterapeuta falta, né, imagina para a gente, né? Agora, dentro da fisioterapia, sabe, Borges, eu vejo que quando eu encaminho para o fisioterapeuta neurológico, porque eu sei que o fisioterapeuta neurológico, o neurofuncional, é o que mais entende dos nossos casos. Então, e é melhor, assim, muitos deles não gostam de fazer o tratamento com paciente neurológico, porque, assim, não é aquela melhora absurda, né? Muitas vezes você tem, assim, é um delta T de tempo tão grande para um ganho ínfimo, né? O que eles falam. Mas esse ganho ínfimo, que para você é ínfimo, para mim é ínfimo, para o paciente é um ganho absurdo. Você poder pegar uma colher, botar na boca, você poder tirar, botar a blusa sozinho, você levantar para ir no banheiro sozinho, você escovar os dentes sozinho, né? Você ter menos dor no dia a dia. Então, assim, é imensurável. Mas muito obrigada pelo comentário, viu? Concordo. Parabéns de novo. Bom, alguém mais deseja fazer uma pergunta? Oi, boa noite. Olá, boa Tá me noite. ouvindo? Tô. Boa noite, tudo bem? Eu sou Ana Cecília, sou fisioterapeuta. Estou aqui dos Estados Unidos, na Flórida. Sou instrutora do TheraSwitch e estou ouvindo você falar essa aula brilhante. Ah, tá vendo? Estou aqui muito feliz com todas as suas colocações. Obrigada. E super, sim, concordo com tudo. Foi magnífico. É tão importante, né? Essa nossa comunicação. É tão bom quando a gente escuta isso, porque fortalece tanto, né? A nossa classe precisa muito, né? Dessa nossa cooperação aí, nós duas trabalhando junto, e realmente os resultados são incríveis. Independente do tempo, né? Pós-lesão, a gente hoje em dia, com as estratégias, né? Com a técnica intensiva, a gente consegue mudanças muito impressionantes, né? Plasticidade, tudo, medicação, tudo que está acontecendo de novo, né? Com toda a tecnologia, então realmente tá diferente, as coisas melhoraram muito, né? Muito bom ouvir você falando isso. Parabéns. Bom, que bom. Por mais Anas Cecílias agora, né? Ana Cecília Frazão, irmã do Frederico Frazão, que está aí também, neurologista. Foi ele que me convidou. Ah, que bom. Que bom. Um beijo. Um beijo, obrigada. E aí, alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Foi muito proveitoso, né? Foi sensacional mesmo. Eu sou fisioterapeuta de formação, né? Antes da medicina, eu fiz fisioterapia, trabalhei por algum tempo, e realmente, fisioterapia, eu costumava dizer que só dá valor quem precisa, É porque isso. e muda muito a qualidade de vida do paciente e é um trabalho muito contínuo e que é meio que de formiguinha, mas que os ganhos são muito importantes. É E aí isso. você acaba que você vê, você como médica vê esse paciente, sei lá, num período pequeno, digamos, a cada 2 meses, enquanto que o fisioterapeuta vai ver esse paciente ali pelo menos 3 vezes na semana. Então, assim, a conexão, a continuidade desse trabalho é muito importante e essa interação interdisciplinar faz toda a diferença, né? E quando a gente está do outro lado, às vezes, por muitas vezes, a gente às vezes acaba sendo mal vista pelo colega, né? Isso dizendo agora como médica, porque
E em algumas profissões da parte da saúde, por vezes a gente tem, às vezes, algum embate, ao invés de ter um apoio. E aí, às vezes, são coisas que são confundidas. Quando você solicita uma carta ao físio, falando assim: será que tal forma poderia me ajudar mais? Alonga mais esse músculo que eu precisava fazer de tal forma, botox em outro. E às vezes, isso às vezes pode ser mal interpretado, mas assim, acho que é falta da comunhão e da conversa mesmo, porque a princípio todo mundo tem um bem maior aí, né? Que é o próprio Com paciente, é o certeza. benefício dele. E essa coisa de trabalhar em conjunto, eu acho que só une toda a classe e todo o ganho que esse paciente pode vir a ter. Porque todo mundo é da saúde, mas são vertentes muito distintas, né? As formas de ação são distintas, mas os ganhos são muito grandes, tanto na área onde a gente pode trabalhar com um fármaco, como o Botox, quanto com a própria terapia. Então, assim, realmente, acho que esse caminho de andar junto é o fundamental. Bom, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, que se manifeste agora, que a gente vai encerrar a sessão, caso alguém não se manifeste. Bom, então acho que é isso, Monique. Queria te agradecer novamente pelo seu tempo, pelo seu brilhantismo Nada, prazer. Nada, e que isso. Quem experiência. sou eu? Todo dia comendo arroz e feijão aqui para aprender mais, porque essa área da reabilitação é apaixonante, assim. Eu, Eu me encontrei, assim, é uma área que eu gosto. Realmente é muito amor envolvido, você tem que gostar, porque às vezes frustra, né? Uma situação ou outra, você dedica tanto ao paciente, aí você vê que o paciente, às vezes, por uma depressão, né? Ou uma família que não ajuda, você vê que não tem o resultado, que você vê que ele tem potencial, e você vê que ele não vai caminhar por fatores externos ou até intrínsecos, né? Como com a saúde mental, que também está caminhando ali junto com ele. Então, o paciente é um todo, né? A gente que subdivide de especialidades, eu falo, né? O paciente é um todo. E realmente tem que é uma área que tem que gostar. Você sabe, se é fisioterapeuta, você sabe. Tem que sim, gostar. Mas obrigada, gente, pela oportunidade, obrigada pelo tempo de vocês. Eu espero que tenha sido de valor, né, essa aula, para fazer valer a pena o tempo que vocês estão aí, longe de família, cansados. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Academia Brasileira de Neurologia. Obrigada a todos pela atenção. foi ótimo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tá? Até a próxima. Tchau, tchau.